irmãos, nós queremos também agradecer ao Marcelo pelo convite, ao seu conselho, estarmos aqui. Nós queremos, meus irmãos, meditar na palavra de Deus, numa das cartas do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos tentarmos, meus irmãos, expor esse primeiro capítulo, essa carta, uma carta de muita importância para os nossos dias que nós estamos vivendo. E é uma palavra que que possa produzir no nosso coração fé, amor e esperança. Vamos ler, meus irmãos, vamos ficar de pé, aqueles que puderem. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10. Assim diz a palavra do nosso Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação e com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo, tanto para os crentes da Macedônia como para a Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra lida. Vamos orar, meus irmãos, pedir a Deus que ilumine o nosso coração, para que possamos compreender essa porção da palavra dele. Senhor Deus, graças te damos por essa oportunidade tão rica nesse momento de ouvir a tua voz. Fala no nosso coração, Senhor, através da exposição da tua palavra. Palavra essa que é poderosa, inerrante, autoritativa, que produz no nosso coração mais fé nesta noite, produza mais amor e produza mais esperança. Traga-nos um coração e uma mente cativa neste momento, Deus, para ouvir a tua voz. Certos do que há de nos falar através da exposição da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sentai, meus irmãos. Meus irmãos queridos, a cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante nos dias do apóstolo Paulo. A cidade de Tessalônica era uma cidade central entre Acaia, Macedônia e a grande região. Portanto, meus irmãos, era uma cidade onde passadas muitos visitantes. Era uma cidade muito importante socioeconômica. Portanto, meus irmãos, era uma cidade cerca de 200 mil habitantes naquela época. Portanto, uma grande cidade naquela região. Meus irmãos, e o apóstolo Paulo, meus irmãos,
Paulo, Silas e Timóteo, ouvindo e encaminhado à comissão da igreja de Antioquia, na segunda viagem missionária, ele então é comissionado por Deus para extremamente, de forma soberana, Deus, não sei se os irmãos podem lembrar em Atos, capítulo 16, Deus dirige esse momento de forma soberana. Ele recebe uma visão, passa a Macedônia e nos ajuda. E Deus então dirige o apóstolo Paulo para ele passar naquela região. Ele passa em Filipos, prega o evangelho, e ali ele é perseguido. Ele então vai para Tessalônica. De Filipos a Tessalônica, a cerca de 175 quilômetros. Então o apóstolo Paulo chega em Tessalônica, e ali, meus irmãos, ele, de forma estratégica, usado por Deus, ele vai aonde que as escrituras eram pregadas. Ele chega e procura naquela cidade onde que estava a sinagoga. Ele então chega ali e começa então a expor, a pregar o santo evangelho de Deus. Se você voltar sua Bíblia um pouquinho aí, no Atos 17, nós podemos perceber que ele, de forma poderosa, ele chega ali e prega o santo evangelho de Deus. Diz o texto que ele chega ali e, conforme o seu costume, ele chega na cidade, procura a sinagoga e por 3 sábados consecutivos, ele ali então prega o evangelho da graça de Deus. Diz o texto que ele usa 3 verbos. Ele razoou, ele expôs e demonstrou, expondo ali as escrituras sagradas, que o Messias, o Senhor da glória, deveria padecer, ele deveria ressuscitar. E, meus irmãos, de forma soberana, esse santo evangelho produziu naquela cidade, salvou vidas, e muitas abraçaram a fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, ali surge então uma perseguição, levanta então as autoridades judaicas contra o apóstolo Paulo, e ali eles, de forma covarde, as autoridades vão à cidade, pega as pessoas, diz o texto da malandragem, a turba, grandes pessoas, com o objetivo de matar o apóstolo Paulo. E vai à procura do apóstolo Paulo. E ele vai procurar o apóstolo Paulo na casa de Jason. Chega lá, o apóstolo Paulo já não estava mais lá. E ele pega Jason, arrasta Jason para a praça pública. E então ali eles imprimem em Jason ali, toda a força bate nele. E o apóstolo Paulo então consegue fugir. Dali vai para Bereia e vai para Atenas e chega até Corinto. Então, meus irmãos, essa igreja nasce nesse contexto, um contexto de perseguição, de luta. Irmãos, o apóstolo Paulo então chega em Corinto com seu coração dolorido, preocupado com aquela igreja que tinha nascido naquele momento difícil, de tribulação, de perseguição. E ele então manda Timóteo voltar ali para ver como que aqueles irmãos estavam. Aqueles irmãos que abandonaram os ídolos, aqueles irmãos que abandonaram o paganismo e converteram-se ao Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos queridos, Timóteo, então, vá a Tessalônica e vê como que está aquela igreja, mostrando uma preocupação, um amor do apóstolo Paulo, que ele demonstra em favor da igreja de Cristo, da menina dos olhos do Senhor, que é a sua igreja. E aí, meus irmãos, é nesse momento que ele escreve essa carta. Ele está em Corinto, e ele escreve essa carta recebendo essa notícia de Timóteo. Aqueles irmãos estavam firmes, apesar das suas lutas, aqueles irmãos estavam firmes na fé. Aqueles irmãos estavam trabalhando na igreja, aqueles irmãos estavam com esperança no coração. Mas, meus irmãos, ele escreve essa carta também para corrigir algumas dificuldades que os irmãos estavam enfrentando, e principalmente sobre a volta de Jesus. Então ele escreve a primeira e a segunda epístola, a fim de dar graças a Deus por aqueles irmãos e corrigir aqueles irmãos. Coloquemos nossos olhos no texto sagrado,
Para nós vermos, então, o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta nos anos 50 da era cristã. Ele escreve essa carta, meus irmãos, esse primeiro capítulo, dizendo assim, começa o texto sagrado, Paulo, Silvano e Timóteo. Meus irmãos, esses homens, Silvano aqui é o mesmo Silas, são companheiros do apóstolo Paulo. Então, ele escreve, ele é o remetente dessa carta. Paulo é o autor, é o escritor dessa carta. Ele dirige essa carta aos Tessalonicenses, ou seja, aos irmãos que foram chamados, que foram salvos pelo Evangelho do Senhor, que estava residindo ali na cidade de Tessalônica. Ele começa então dizendo, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, graça e paz e vós outros. Esse meu versículo é um momento de saudação. Ele é o remetente, ele está direcionando essa carta aos Tessalonicenses e também dirigindo a nós hoje, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, como ele fala, em Deus Pai, mostrando aqui agora um novo relacionamento daqueles irmãos. Aqueles irmãos agora têm um Deus que é Pai. Mostra um momento que os crentes têm aquele que é o Senhor do universo como Pai, como aquele que cuida do seu povo, como aquele que pastoreia o seu povo a cada dia, usando os irmãos, os pastores da igreja, para cuidar desse rebanho. Ele é o pastor supremo, cuidando de cada um de nós. Perceba, meus irmãos, ele fala a saudação, graça e paz a vós outros. É impressionante essa saudação, irmãos. Por que é impressionante graça e paz? Porque, meus irmãos, mostra, meus irmãos, que a graça é um favor imerecido. E essa graça, meus irmãos, produz paz. E aí é uma saudação típica dos hebreus, dos judeus. E graça é uma saudação típica dos gentios. Então o apóstolo Paulo quer mostrar que agora os judeus e os gentios são unidos formando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, essa saudação traz para o nosso coração saber que nós somos um povo diferente. Um povo que foram salvos e chamados pela graça de Deus e produz no nosso coração, apesar das nossas lutas e tribulações, produz paz. É isso que a igreja de Salônica estava percebendo e o Evangelho, o Santo Evangelho, produziu na vida daqueles irmãos. E o versículo 2, meus irmãos, colocando nossos olhos aí. Damos sempre graças, meus irmãos, o apóstolo Paulo assim, damos sempre graças a quem? A Deus, por cada um de vós. Ele não dá graças, meus irmãos, ao homem. O apóstolo Paulo reconhece assim, eu dou graças a Deus, porque aquilo que o Evangelho produziu no coração dos meus irmãos, por aquilo que o Evangelho, o Santo Evangelho, produziu no coração dos meus irmãos, eu dou graças a Deus que o Evangelho caiu em terra fértil, produziu no coração desses irmãos. Percebe? Dou sempre graças, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações e sem cessar. Quem dá graças, meus irmãos? Os pastores da igreja. Paulo, Timóteo e Silvano. Meus irmãos, aqui uma lição para todos nós. Os pastores, os presbíteros da igreja, devem ter isso no coração. Colocar cada irmão diante do Senhor. Cada membro do corpo de Cristo. Agradecendo e orando pelas lutas dos nossos irmãos. Para que Deus, que o Evangelho possa cada dia produzir mais esperança, mais fé e mais amor. Continuemos, meus irmãos, essas ações de graça que o apóstolo Paulo dá, ele usa 3 verbos aí. Ele menciona, ele recorda e ele reconhece diante de Deus. Esses verbos, meus irmãos, estão no gerúndio, ou seja, ação constante. Ele fala assim, recordando diante do nosso Deus e Pai de 3 coisas, meus irmãos. A primeira, percebe? Recordando diante do vosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. E ele qualifica a fé desses irmãos, da operosidade da fé. Eram meus irmãos, esses irmãos haviam abraçado a fé
E é interessante, a região de Tessalônica é uma região pagã, de muita idolatria. O verso 10 vai dizer isso, que eles abandonaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Vamos perceber, versículo 5, há uma ação poderosa do Evangelho no coração desses irmãos. Portanto, meus irmãos, ele dá graças a Deus diante do Pai da operosidade da vossa fé. Então, essa fé que foi produzida pelo santo Evangelho do Senhor no coração desses crentes, no coração dos nossos irmãos, é uma fé que confiava, é uma fé que tem obras, é uma fé que produz. Então, esses irmãos aqui foram irmãos que, alcançados pelo Evangelho, tinham uma fé operosa, uma fé que produzia. Segundo, a abnegação do vosso amor. E aqui, meus irmãos, a ideia do amor desses irmãos, Paulo está diante de Deus dizendo assim, muito obrigado pelo amor daqueles irmãos. É um amor que, meus irmãos, só de palavras. A ideia aqui é um amor que tinha lutas, que tinha a ideia do suor, a ideia que eles labutavam o dia ali, mas estavam juntos. O amor de Cristo enchia os corações deles, eles amavam uns aos outros, suportavam uns aos outros. E é interessante, meus irmãos, que fé, o amor, e fala da firmeza, o que mais? Da esperança desses irmãos. Olha o texto. E da firmeza da vossa esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, o amor e a esperança em quem? Em Jesus. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dando graças a Deus pela firmeza desses irmãos, da esperança desses irmãos. Esses irmãos estavam sem esperança, e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo produziu no coração desses irmãos, em meio a lutas, às perseguições, esperança. E a esperança aqui, meus irmãos, é apontando para algo para o futuro, apontando para meus irmãos para a volta de Jesus, para o consolo dos corações. Apesar que eles estavam ali, começando ali a vida cristã, mas eles estavam esperançosos de algo melhor, algo que estava preparado para eles e para todos nós que somos servos do Deus Altíssimo. Essa esperança, meus irmãos, o Evangelho produziu neles esperança da vida eterna, de algo melhor, de algo onde não haverá mais dor, onde haverá mais ranger de dentes, onde o próprio Deus há de consolar, a presença de Jesus há de consolar cada coração. Portanto, meus irmãos, esse Evangelho que foi ali pregado pelo apóstolo Paulo, por 3 semanas, em meio às lutas, produziu, meus irmãos, fé, esperança e amor. E, meus irmãos, essas são as características de uma igreja viva, porque ele vai dizer, verso 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Esses irmãos, meus irmãos, foram aqueles que Deus havia separado antes da fundação do mundo, para que no tempo daquele momento ouvisse a mensagem do Evangelho e foram por Deus convencidos e fortalecidos nesse momento o santo Evangelho de Deus. Então, portanto, meus irmãos, a igreja reflete a sua eleição, mostra a sua eleição através da sua fé, do seu amor e da sua esperança. Meus irmãos, que possamos repetir nesta noite, será que temos, de fato, mostrado que somos eleitos do Senhor? Através da nossa fé, em dias difíceis, através do nosso amor, e através dessa esperança. O mundo está sem esperança, e a igreja precisa fazer a diferença. Somos nós, somos o povo de Deus, somos aqueles que foram chamados por Deus para fazer a diferença nesse mundo, mostrar que tem esperança nesse mundo. Somos nós, nessa região, plantados aqui, para mostrar que nós somos um povo diferente, um povo que tem fé, que confia não no homem, mas naquele que é o Criador de todas as coisas, o Senhor da glória, o Deus eterno. É um povo que tem amor, que demonstra amor, não só apenas em palavras, mas que ideia aqui é um amor que produz, que ampara, e uma esperança no coração, que traz, que olha para os céus. Não fica os nossos olhos fitos neste mundo, mas na esperança
tira os nossos olhos deste mundo e coloca nos olhos da eternidade. Mas, meus irmãos, o versículo 5 é muito importante. Percebe-se? Por que essas coisas aconteceram, meus irmãos? Por que o povo tem fé, tem amor e tem esperança? Porque o nosso evangelho não chegou tão somente em palavras. A primeira situação, o evangelho não chegou somente em palavras, meus irmãos, mas com o poder do Espírito Santo do Senhor, que é o dinamite que explode o nosso coração empedernido. Portanto, meus irmãos, aqui está dizendo, porque eles têm fé, esperança e amor, porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, tirou aquele coração empedernido e colocou um coração sensível à sua palavra. Tocou aquele coração que estavam mortos nos seus delitos de pecado, transformou aquele coração pelo poder da pregação do Santo Evangelho e da ação do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. E continua o texto, não somente em palavras, mas em poder, mas em plena convicção. E aqui vai uma motivação para nós. A palavra, o Espírito Santo e a nossa convicção, meus irmãos. Nós temos que pegar o Evangelho com convicção. Nós somos um povo que chamados por Deus de forma soberana, transformados, somos salvos. Então nós temos que ter convicção disso, de que a palavra de Deus vai produzir no coração salvação para aqueles que são chamados para a salvação, ou condenação para aqueles que são perdidos. O Evangelho do Senhor produz no nosso coração, meus irmãos, poder para transformar o nosso coração. E isso aconteceu. Esses irmãos só foram, teve fé, amor e esperança, porque o Evangelho foi pregado, e não é um evangelho somente de palavra, mas um evangelho de poder do Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, aí, versículo 6 em diante, agora vai mostrar o sair dessa igreja. A igreja agora é a igreja que tornou imitadores do apóstolo Paulo. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo agora dá graças a Deus que essa igreja agora é uma igreja que imita o apóstolo Paulo. Lembra que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus irmãos, que lição para nós. Será que nós podemos bater no peito? Sede meus imitadores. O apóstolo Paulo aqui é interessante, ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E essa igreja, meus irmãos, tornou imitadores do Santo Evangelho, de uma vida diferente, de uma vida transformada, de uma vida que produz luz aonde que chega. Porque tendo recebido o quê? A palavra de Deus. A palavra produz no coração dos crentes. Que eles possam viver a vida diferente, imitando aqueles que foram chamados nossos apóstolos, os pastores, e principalmente aqui, irmão, a ideia aqui, não é porque o apóstolo Paulo é homem pecador, mas é porque o apóstolo Paulo, ele é imitador de Cristo. Ele fala, imita Cristo. Nós somos, meus irmãos, imitadores do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o desafio aqui, imitemos o Senhor Jesus a cada dia. Ele fala assim, posto em meio a muita tribulação. Olha para você ver, a igreja estava em muita tribulação. Ele fala, mas com a alegria do Espírito Santo, o Espírito produziu naqueles crentes alegria. Poder, o Evangelho produz alegria na vida daqueles irmãos. Primeiro ele produziu, foram imitadores, depois foram modelos. Olha o verso 7. De sorte que vos tornaste também modelo. Eles imitaram e agora são modelos daquela grande região. Mas por quê, meus irmãos? Meus irmãos, nosso Deus, a cidade de Salônica é uma cidade estratégica, ela ficou central e por várias regiões da Acaia, Macedônia, e ali, meus irmãos, essa igreja plantada ali repercutiu o Santo Evangelho para aquela região. Deus, de forma soberana, dirigiu o apóstolo Paulo para que levasse esse evangelho ali de forma estratégica, para que ali o Santo Evangelho pudesse espalhar por várias regiões. Lembra que Salônica era uma região que iam muitos viajantes, passavam por ali? Então, Deus conduziu esse momento. Tá? E essa igreja
percebeu isso, meus irmãos, começou então a testemunhar, sendo imitadores e sendo modelo do Santo Evangelho. Verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meus irmãos, sabe que podemos, nesse dia de festa, fazer essa reflexão? Nós temos sido imitadores, modelo para a nossa região. Que cada um de nós, quem seja o nosso vizinho, na igreja, em casa, na escola, nós somos, meus irmãos, pelo Santo Evangelho do Senhor. Devemos ser luz e sermos sal onde quer que esteja. E muito mais nesses dias, meus irmãos. A igreja tem um papel fundamental nesses dias, de mostrar que somos um povo, não deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Um povo que marcha olhando para as alturas, para o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, eu quero finalizar a minha fala. O verso 9 e 10 é muito interessante. Meus irmãos, olha, o verso 9 diz assim: por eles mesmos, no tocante a nós, proclama que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Olha a ideia da fé lá. Eles abandonaram os ídolos. E aqui não é só estátuas, não, meus irmãos. É a mudança do nosso coração. Nosso coração é a fábrica de ídolos. E aqui a ideia, abandonando todos esses ídolos. Para quê? Nós somos chamados para abandonar todos os ídolos para quê? Para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olha, o texto fala bem claro. Vocês foram salvos. Vocês abandonaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, somos chamados para isso. Para servir esse Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, e aí a ideia do amor, né? A fé foi abandonada, a ideia de abandonar os ídolos. E agora, para servirmos a Deus vivo e verdadeiro, a ideia do amor. Nós somos chamados aqui, meus irmãos, para servir ao Senhor. Nós servimos Ele, adorando a Ele. Servimos Ele, pregando o Evangelho. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos proclamando o santo Evangelho do Senhor. E aí diz o texto, para servir esse Deus vivo e verdadeiro. E para aguardar do céu a volta de Jesus. Meus irmãos, que algo maravilhoso. E quando nós estamos aqui servindo a Deus, nós somos chamados para aguardar esse momento tão glorioso que é a volta de Jesus. Nós estamos aqui, meus irmãos, iminente da volta do Senhor Jesus. Nós estamos, meus irmãos, a igreja foi chamada, foi salva para viver esse momento, para aguardar dos céus o dia glorioso da volta do nosso Redentor, o dia glorioso da esperança que enche nosso coração a cada dia, da volta gloriosa do nosso Redentor, do nosso Salvador. Portanto, ele diz assim, esse povo, essa igreja, foram salvos para isso, meus irmãos. Nós fomos salvos para isso, para servir esse Deus que é vivo e verdadeiro, e para aguardar do céu a volta do nosso Redentor. Aquele que ressuscitou está sentado diante de Deus, Deus Pai, e que nos livrou da ira vindoura. Meus irmãos, eu queria concluir aqui a minha fala a vocês. Agradecendo a Deus pela sua palavra. Para produzir no nosso coração vida, meus irmãos. Produzir esperança no nosso coração. Produzir no nosso coração mais amor e mais fé. Que Deus possa nos abençoar, fortalecer essa igreja. Saímos daqui conscientes disso. Que o Evangelho produziu a igreja de Tessalônica, mas já produziu no nosso coração. Se ainda não produziu no seu coração, hoje é o tempo oportuno. Quando o Evangelho é pregado, essa fé, através do Espírito Santo de Deus, ela é colocada no nosso coração. Aqueles que são chamados antes da fundação do mundo. Que Deus possa colocar no seu coração essa fé. Possa colocar no seu coração esse amor. No nosso coração,
a essa esperança. Que Deus nos abençoe. Amém.